Oi, meus amores, vamos fazer o nosso programa hoje juntinhos outra vez e que seja uma bênção para você. Fazemos com muito carinho. Que a bênção de Deus esteja com você, com sua casa, com sua família. Hoje eu quero tratar com você sobre um tema que foi motivo de um estudo muito profundo feito pelo pastor Felipe Amorim, sua tese de mestrado, portanto, um mergulho profundo das relações da fé com a internet. É o que ele chama de cosmovisão cristã e cybercultura, essa mistura, o que a cosmovisão cristã faz de diferente, nos leva a considerar de diferente do que outra visão de mundo considera ser a nossa estrutura de vida e que impacto isso tem nas nossas relações. O que pensar, por exemplo? Será que nós estamos vivendo as nossas relações de modo rápido, raso ou profundo, com o significado que pede viver as relações? Se nós compararmos com os relacionamentos rápidos da internet, aquela curtida, talvez no máximo um compartilhamento, mas sempre naquela de que se me decepcionar, basta um clique, já não sigo mais, já não quero mais, já não estou nem aí. Desde que as minhas ideias, as minhas opiniões se sustentem, estou eu aqui no meu mundo. E qualquer coisa faço mais, vou bloquear. Já não te quero na minha vida. Bom, estas são algumas das considerações, mas tem algo muito mais profundo. O que dizer, por exemplo, a respeito do impacto da cybercultura sobre a nossa fé, sobre o nosso estudo da Bíblia, a nossa compreensão dos textos bíblicos. Nós que estamos já acostumados, e os nossos filhos, os adolescentes, o que dizer então que é uma geração muito mais conectada? Eles têm paciência de ouvir um sermão? Têm paciência de ler a Bíblia, ler um capítulo inteiro, ler um livro inteiro? Eles têm paciência? Eles veem sentido nisso? Bom, são muitas as considerações a serem feitas e eu convido você para ficar aqui com a gente. Meu convidado do dia, como eu disse, ele agora é doutorando, mas esse é o resultado do seu trabalho de mestrado, é apresentador aqui na Novo Tempo, é meu colega de trabalho, o pastor Felipe Amorim. Bem-vindo, tudo bem? Oi, Darleide, tudo bem? É muito bom estar aqui com você, com os nossos amigos aí, telespectadores. Fazia um tempinho que eu não vim aqui, né? Tava com saudade já, mas mas é é muito sempre bom. muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Pastor, eu falei aqui algo para chamar a atenção de quem está ali com a gente, para um tema que eu considero ser muito urgente, é de agora, é a nossa vida. O que te levou a escrever sobre e nos faz saber a profundidade disso aqui para a vida e família? Então, Darleide, quando eu fui me submeter ao mestrado em teologia, eu trabalhava com jovens, né? Na época eu trabalhava em Santa Catarina, eu era o líder de jovens daquela região ali. Um abraço ao pessoal de Santa Catarina, a gente tem TV aberta lá agora. Queridos. E eu tinha uma preocupação a respeito do estudo da Bíblia, né? Porque a minha vida, a nossa vida aqui, é fazer as pessoas irem para a Bíblia, né? Exatamente. É por isso que eu sempre ando com a minha aqui. Eu tenho uma Bíblia pequena assim, porque ela está sempre dentro da mochila. Eu vou para a aula no doutorado, está comigo, vou para o centro da cidade, está comigo. Porque se não for a Bíblia, a gente não tem sentido de ser cristão, né? Então, eu tinha uma preocupação grande de entender como é que essa geração que está mergulhada na internet lida com o estudo da Bíblia. Então, a ênfase do meu mestrado foi em ensino da Bíblia. E aí, quando eu fui começando a pensar e tal, encontrei esse conceito de cosmovisão. E aí, eu fiz uma pergunta. Como é que o ambiente da cybercultura, né, ou da cibercultura, como você queira, influencia no nosso estudo da Bíblia? Então, foi a partir dessa pergunta que eu comecei a estudar. E a gente vive num mundo cibercultural. E às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem assim, não, a gente precisa sair desse mundo. Gente, não, é uma coisa assim, fora da realidade. Algumas pessoas vivem fora dessa cultura? Vivem, mas são pouquíssimas pessoas no mundo e porque não têm acesso a isso. Mas, no geral, quando a gente fala, hoje dificilmente a gente vai, por exemplo, numa agência bancária. Eu não me lembro a última vez que eu fui numa agência bancária, porque tudo está no aplicativo, né? E quando a gente fala de geração, só um detalhe, essa geração está na cybercultura. A gente não está excluindo aqui as vovozinhas, não. Porque as vovozinhas estão lá no WhatsApp, estão no Instagram, estão no Facebook. Né? Então, a gente vive imerso nisso. Agora, essa imersão que a gente tem dentro
da cybercultura, ela vai modificando a forma da gente pensar. E você tocou em alguns pontos na sua introdução ali que eu acho que são importantes. E para mim o mais grave deles é o seguinte: é a forma como nós lidamos com o estudo da Bíblia. Você que está em casa aí, você tem seu celular, né, seu smartphone. Provavelmente você tem um. E você viu que você acessa páginas da internet, a página da internet, ela não fica mais de 15 segundos na mesma imagem. Se você olhar o feed da rede social, ele muda a cada 15, 20 segundos. Por quê? Porque mais que isso, a pessoa perde o interesse. É o que os estudos dizem, né? Então precisa estar sempre dinâmico, é sempre novidade. E o nosso cérebro, Darleide, está cada vez mais viciado em novidade. Por que isso é preocupante? Porque quando você abre a Bíblia, a cena não muda a cada 15 segundos. Exatamente. Você não tem uma tela aqui em movimento toda hora. Mesmo que você estude a Bíblia no celular, é um texto que você precisa parar, estudar, meditar. E a minha principal preocupação nesse estudo era de fornecer algum tipo de ferramenta ou de informação que nos ajudasse a entender que o estudo da Bíblia, ele funciona de maneira diferente do que a gente acessa uma rede social, por exemplo. Na rede social, a gente passa o feed, vai e está dinâmico, tem cores e tal. Aqui a gente precisa parar e se concentrar. E aí a minha grande preocupação é com essa geração que não consegue mais estudar a Bíblia, porque queria que a Bíblia fosse como uma rede social. E aí a gente escuta demais. Eu não sei se você já escutou, mas já escutei assim. Ah, é chato estudar a Bíblia. Ah, é muito monótono estudar a Bíblia. Mas não é que a Bíblia seja monótona, é que nós estamos acostumados a coisas dinâmicas demais. E aí a gente chega na igreja e a gente quer um culto que fosse uma tela de rede social. Exato. A gente quer um sermão que fosse igual o nosso feed do Instagram. A gente quer um negócio movimentado. E aí, se a gente não começa a pensar nessas coisas, a gente perde a conexão com Deus, com a sua palavra, e começa a viver uma vida superficial. Eu não sei se eu coloquei aqui no livro, mas tem uma citação de um livro que eu gosto muito, que é chamado de A Celebração da Disciplina. Esse livro, se você não leu, depois anota você de casa também, A Celebração da Disciplina. E uma das primeiras frases do livro é assim: nós não precisamos de pessoas mais inteligentes, nós precisamos de pessoas mais profundas. Uau! Pessoas mais profundas. Porque uma marca da nossa sociedade é ser raso, é ser superficial. Porque é assim que é a cybercultura. A cybercultura é superficial. Você, por exemplo, vai pegar informação numa página de internet. O que você faz? Você abriu a página, aí você clica no link, ele te leva para outra página, você lê às vezes só o título daquela matéria, você clica de novo, vai para outra página, isso é muito dinâmico. Né? E eu já quero fazer uma observação aqui, Darleide, é que eu não vim aqui para dizer assim, a cybercultura é do diabo. De jeito nenhum. Ah, rede social é do diabo, você não pode acessar. Não é isso. Tem muita bênção ali, se a gente sabe usar direito. Né? A gente só precisa ter cuidado. E a primeira coisa para você saber lidar com algo é você ter informações a respeito dessa coisa. E aí, na segunda parte do livro, aí, que é sobre cybercultura, eu começo trazendo algumas informações sobre a internet. Né? E uma das coisas interessantes é a história do algoritmo. Você já ouviu falar de algoritmo em casa? Algoritmo é a inteligência da internet, vamos dizer assim. E o algoritmo das redes sociais, eles entregam para a gente aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. É por isso que a gente tem a impressão na rede social de que todo mundo concorda com a nossa opinião, né? Porque a gente coloca lá uma opinião sobre qualquer coisa e o algoritmo vai colocar essa opinião na rede social, no feed das pessoas que concordam com a gente. E aí a gente recebe afirmação. E a gente pensa que todo mundo pensa como a gente. Aí a gente entra naquela famosa bolha. A bolha, exatamente. E a gente sai com uma certeza de que a gente aquele que tem a maior razão do mundo. Né? Porque todo mundo concorda comigo, mas é o algoritmo que vai entregando para você. Tudo iludido. A Bíblia é diferente. A Bíblia, ela fala coisas que nós precisamos ouvir, não as coisas que a gente quer ouvir. E aí alguém está me perguntando em casa assim, tá bom, você já disse aí um monte de problema da cybercultura. E saber desses problemas me ajuda como a estudar a Bíblia? Primeira coisa, quando a gente vai pegar a Bíblia, a gente precisa entender uma coisa simples, Darleide. Eu não estou pegando um celular, eu estou pegando a Bíblia. E só essa mentalidade
me faz saber que quando eu abrir aqui em Lamentações, capítulo 1, eu não vou ter mudança a cada 15 segundos. Eu vou ter que ler e meditar nesse texto e entender o que Deus quer falar comigo. Então, de maneira inicial é isso. A gente precisa entender que a cultura bíblica, a cosmovisão cristã, pede profundidade. Enquanto a cybercultura, ela precisa do raso para que a gente possa navegar rápido por muitos lugares. E isso significa dizer de um impacto profundo na qualidade da nossa compreensão do estudo bíblico, do texto bíblico, da pesquisa, a qualidade da busca, porque a Bíblia também, se eu não tenho interesse por ela, folhear a Bíblia não significa que eu vou aprender com ela. A Bíblia não é um livro para ser lido, né? Exatamente. Eu lembro de Jesus dizendo assim, olha, eu vou falar de modo geral em parábolas, porque muitos vão ouvir, mas não vão entender. Mas para vocês eu vou explicar, como no caso da parábola do semeador, ele fala aquela parábola, todo mundo escutou, mas não caiu no coração, não entendeu. Os discípulos, Senhor, o que era aquilo? Ele disse, vocês não conseguem entender uma parábola simples, o que dizer das coisas profundas? Muitas vezes a gente também nem entende das notícias, a gente não entende do que está acontecendo no mundo secular. Quando a gente nem entende o que está acontecendo, imagina se nós vamos ter entendimento para as coisas profundas, bíblicas e espirituais. Então, eu entendi que do seu trabalho, a sua preocupação foi muito esta. O que as pessoas estão fazendo com o estudo, a profundidade da Bíblia, do texto sagrado, que é a nossa estrutura de fé, quando somos um cérebro já viciado em coisas rápidas e rasas, divertidinhas, engraçadinhas, ou até mesmo... Tem pessoas que elas crescem assim, elas têm 2, 3 milhões de seguidores. Aí eu vou lá ver. Eu digo, mas gente... Como, né? Como é que foi isso aqui? Não, você falou um negócio aí que eu fico impressionado. Às vezes a gente vai nesses influenciadores, o cara tem 5 milhões de seguidores. Então vamos lá ver o conteúdo do cara. Né? A gente vai para o conteúdo, é um conteúdo... Eu disse, meu Deus, eu não tenho nem coragem de me expor para fazer um negócio desse aqui. Eu não tenho nem talento para isso. Mas isso é um termômetro, Darleide, do que a nossa sociedade vive hoje. A nossa sociedade hoje, infelizmente, de maneira geral, valoriza o que não tem valor profundo. Valoriza aquilo que é, sim, eu vou dizer diversão aqui no sentido mais pejorativo da palavra. Valoriza o que é diversão. Se alguém traz um conteúdo, por exemplo, o seu Instagram, você está lá, você faz lives, você comenta coisas da Bíblia, comenta coisas emocionais, comenta de família, e você passa ali geralmente 1 hora na sua live, 50 minutos na sua live. É preciso parar e se concentrar. Exatamente. É diferente de um conteúdo do TikTok, por exemplo, que dura 15 segundos. Agora, os influencers têm 5 milhões de pessoas, eles oferecem 15 segundos de conteúdo. Se eu pudesse dar um conselho para os nossos amigos de casa, eu diria, pare de seguir esse pessoal dos 15 segundos. Porque isso não ajuda a gente, né? Agora, quem tem 40, 50 anos, Darleide, como está na nossa faixa etária aqui, de maneira geral já definiu o que vai ser na vida. Pode se converter se o Espírito Santo atuar. Mas a minha preocupação é com quem tem 10, 15 anos, e aqui a gente está no consultório de família, e você de casa deve ter uma criança aí, uma adolescente. Veja, eu não estou dizendo para você não proibir sua criança de acessar, seu adolescente de acessar redes sociais. Criança não, tá bom? Seu adolescente de acessar redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, dê a ele condições de conhecer outro tipo de coisa. Então, beleza, você vai acessar a sua rede social, mas você vai ler um livro. Você vai acessar a sua rede social, mas você vai assistir... Você quer uma coisa eletrônica? Assiste um podcast. Assiste alguma coisa mais. Para ir dizendo para o cérebro da gente que existem coisas além do que vídeos de 15 segundos. Coisas além do que notícias de manchete. E é uma coisa interessante. Existe uma técnica nas redes sociais que é você colocar um bom título para poder atrair as pessoas. Porque uma parte significativa das pessoas só lê o título da notícia. Não lê a notícia como um todo. E aí a gente tem uma geração superficial, né? Uma geração que não consegue discutir por mais de 30 minutos, qualquer que seja o assunto. Pastor Felipe Amorim tem 2 filhos. Seu filho mais velho tem 8 anos? 8 anos. 8 anos de idade. Neste ano, 2023, nós estamos aqui em novembro, essa criança de 8 anos já leu 80 livros?
Está no 84 essa semana. Terminou 84 essa semana. Eu estou achando que, então, desde o último encontro com ele leu já mais quatro Mais livros. 4 livros. Porque recentemente eram 80 livros, agora são 84 livros, com 8 anos de idade. Então, o que eu acho bonito de ver na sua família, na sua vida prática, a Flor, que é sua esposa, o trabalho que faz, é de justamente haver essa profundidade com os seus filhos em família, vocês trabalham isso. Então, eu acho mais que justo que você tenha essa preocupação, porque antes de ser uma preocupação para fora, é sua preocupação para dentro de casa. O pastor Felipe Amorim também, além de ele estar agora já no doutorado, ele já escreveu 12 livros. 12 livros. E são todos muito bons e muito profundos. Eu o conheço desde que ele tinha poucos livros ainda, agora já são 12, vem mais aí pela frente. Então, eu faço questão de dizer isso para que haja também, por parte da sua família, você que nos está escutando agora, de que é uma reflexão séria, é um cuidado sério, inclusive como pastor. É um homem que anda com uma Bíblia na mochila porque é a sua arma. É onde ele vai sacar essa arma se necessário for. E eu considero muito as pessoas que vivem o que realmente elas dizem viver e tem provas de que elas vivem isso, para que sejam inspiração, para que sejam essa inspiração que nos faz pensar, é possível. Há como, nessa geração onde as crianças estão na internet, onde os pais dão ali uma tela para a criança brincar, para entreter. Outro dia eu fiz um voo que durou aqui umas 2h30 e tinha uma moça do meu lado com a sua filha e ela, durante todo o voo, 2h30 com a tela. E terminava uma e começava uma tela ligada o tempo inteiro. E eu pensava, meu Deus, essa criança saindo daqui, o que ela vai ter na cabeça, a não ser um movimento de uma tela rápida, colorida, muito, 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 muito. O que nós estamos fazendo com isso? E aí, pastor, eu volto aqui para você para perguntar de uma coisa que também foi parte do seu trabalho, sobre inteligência artificial. O que essa inteligência vai fazer? O que ela é? Que impacto tem? Olha, esse estudo da inteligência artificial, ele é recente, né? Mas uma das principais preocupações com a inteligência artificial é que ela substitua a inteligência humana, né? Porque a inteligência artificial já é uma realidade há muito tempo, né? Por exemplo, quando você aperta um botão e uma máquina lava a sua roupa, é uma inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial está fazendo coisas mais impressionantes, né? Você tem, por exemplo, o ChatGPT, que constrói textos, que responde perguntas mais complexas. Nós, aqui na Novo Tempo, usamos inteligência artificial com a Esperança, né? Que é a nossa assistente virtual que dá estudos bíblicos. O problema é quando a gente começa a depender tanto da inteligência artificial que a gente deixa de usar a nossa inteligência. Né? Eu quero falar um pouco sobre o Daniel, que você falou, para responder sua pergunta. O Daniel, que é o meu filho mais velho, você pergunta assim, puxa, ele leu 84 livros esse ano até agora, né? Ele não usa tela? Usa. Mas a gente controla. Porque o Daniel, ele gosta muito de ler, mas se você não disser, acabou o tempo de tela, ele vai ficar o dia todo. Claro. Porque aquilo é atrair. Gente, é feito para deixar você o dia todo no celular, no computador, no YouTube. É feito para isso, as pessoas pensam nisso. E eles ganham dinheiro com isso, né? Exato. Então, o que a gente faz com o Daniel? Daniel, você tem 1 hora de tela por dia, porque ele já tem 8 anos de idade, né? Com crianças menores tem que ser menos tempo. 1 hora de tela por dia, e ele tem que ganhar essa hora de tela. Como é que a gente faz? Ele estava com muita dificuldade de tomar água, né? A quantidade de água que é da idade dele. Ele tem que tomar 3 garrafas, 1,5 litro, 3 garrafas de meio litro por dia. Então, cada garrafa de água que ele toma, ele ganha 20 minutos de tela para o dia seguinte. Então, ele toma água, ele toma as 3 garrafas todo dia, porque ele quer 1 hora de tela para o dia seguinte. Mas acabou 1 hora de tela, ele pode querer, não continua. Né? A gente não deu rede social para ele ainda, a nossa intenção é dar rede social para ele quando ele estiver no ensino médio, né? Talvez com 15 anos, 14 anos por aí. Mas o que a gente faz? Ele tem 1 hora de leitura também por dia. E é esse equilíbrio que eu estou tentando falar desde o começo, entende? A gente não vai tirar a tela das crianças, dos jovens, dos adultos, mas tem que ter uma contrapartida para que o nosso cérebro fique treinado para as duas coisas. Nós somos treinados para lidar bem com as redes sociais, mas o nosso cérebro precisa aprender que precisa ter um momento de reflexão profunda. Então,
a inteligência artificial, ela pode ser uma grande bênção. Como a internet, pode ser uma grande bênção, mas ela precisa ser bem utilizada. E para utilizar bem, você precisa conhecer a ferramenta. Agora, a Flor Amorim, sua esposa, ela disse que não fica só em que ele leia durante 1 hora. Vocês têm momento de discussão. Tem. Ele não se satisfaz só com 1 hora de leitura. Ele quer mais, ele quer terminar. O livro está na cozinha, o livro está na sala, tem livro lá no banheiro, tem livro por todos os cantos da casa. E vocês discutem, vocês conversam sobre isso. Porque é aí que a gente precisa chegar, de que os pais, a família, considerem como tornar um conteúdo mais profundo e do interesse da criança, do adolescente. E nós, adultos também, nós somos curiosos, nós gostamos das coisas interessantes, nós gostamos das coisas bonitas, nas coisas que nos provocam pensar. Então, enquanto família, vocês também não só fazem isto de, olha, 1 hora de tela, 1 hora de leitura, e a criança pega lá... Não é só isso. Já li, pai. Mãe, já li. Posso ir para a tela? Não é assim. Né? A gente, desde que ele era muito novo, na verdade, desde que ele estava na barriga, a Flor já lia para ele, né? Se tem alguma mamãe grávida aqui, comece a fazer isso agora. Leia para o seu filho na barriga. Ele está ouvindo sua voz. Não está entendendo o que você está dizendo, ele está ouvindo sua voz. Com o Luca, por exemplo, o Luca tem 1 ano e 11 meses agora, né? O Luca é bem mais agitado que o Daniel. Mas toda noite a gente deita na cama antes dele dormir e eu vou ler uma história da Bíblia para ele. Eu abro um livro físico, ele deita aqui, eu abro um livro físico e eu vou ler. A história que ele mais gosta é do Fanfão, que é o Sansão. Lê a história do Fanfão, papai. Aí a gente lê, eu leio a historinha, é uma coisa simples, tem imagem, muita imagem. Mas o que o Luca está fazendo? O que a gente está fazendo com o Luca? O que a gente fez com o Daniel. Ele tem que ver livro, tem que ver que a gente gosta de livro. E lá em casa é assim, a gente tem livro em todos os cômodos, no banheiro, na sala, na cozinha. Para onde você olhar tem um livro ali para pegar. E o Daniel, uma coisa que me deixa muito feliz esses dias, a gente teve que dizer assim, Daniel, solta o livro e vai dormir. Chega, Daniel. Não, papai, eu quero... Não, solta o livro e vai dormir, está na hora. Amanhã tem escola. Mas isso não aconteceu com o Daniel com 8 anos. Isso vem acontecendo com o Daniel desde que ele é criancinha. E às vezes eu me preocupo assim com algumas pessoas que arrumam desculpas, Darlete. Porque elas dizem assim, puxa, eu não tenho dinheiro para comprar livro. Veja, a gente não dá conta de comprar livro para o Daniel, porque livro é meio caro. Mas aqui na cidade de Jacareí tem uma biblioteca pública. A gente fez a nossa fichinha, lá fizemos 3 fichas, a minha, do Daniel e da Flor, para a gente poder tirar 6 livros. Então, a gente vai lá na biblioteca, tira o livro, depois devolve. Né? A gente pode pegar livro emprestado e tal. E tudo isso tem a ver com o treinamento para... Eu não gosto da palavra combater a cybercultura, mas para viver na cybercultura. Porque, como eu disse no começo, a gente não consegue viver fora dela. É a gente ir dando para o nosso cérebro outros recursos. Então, eu sou muito apaixonado por livros, né? Mas tem outras coisas, pode ser arte, por exemplo, música, tocar um instrumento, fazer um quadro, pintar um quadro, desenho. Você tem que ver qual é a aptidão da criança, do seu filho, mas é oferecer para ele alguma coisa que viva fora desse mundo, para que o cérebro dele não viva acostumado só com o mundo da cybercultura. Estamos conversando aqui com o pastor Felipe Amorim, que é escritor, que é apresentador aqui da Novo Tempo, mas sobretudo é pastor, é teólogo e também fez mestrado e esse resultado tem aqui em mãos agora em forma de livro, tá novinho. Novinho, esse saiu é o meu presente de pastor, o meu. Cosmovisão Cristã e Cybercultura, e está fazendo também seu doutorado. E é sempre muito bom ouvi-lo. Eu sei o quanto ele é apaixonado, entregue, envolvido, ama de verdade a fé, os princípios, os valores, a família e tudo o que isso significa. Eu tenho muito prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Tem mais temas aqui para nós considerarmos. Por exemplo, as relações interpessoais. Em algum momento, no início aqui, na apresentação do programa, eu toquei sobre esse assunto. Qual tem sido agora o impacto disso também na qualidade dos nossos relacionamentos? Marido e mulher, né, filhos, amigos. O que a gente pode só aqui pontuar agora antes de irmos para o intervalo? Olha, eu vou falar alguns pontos, porque acho que isso é uma conversa mais longa. Primeira coisa, a gente pergunta para uma pessoa assim, quantos amigos você tem? Aí a pessoa olha para a tela da sua rede social e diz assim, eu tenho 2.500 amigos. Imagina eu dizer que eu tenho 328 mil
Eu não tenho 328 mil amigos, eu tenho 328 mil seguidores. Seguidores lá na rede social. Né? Só que na cabeça de muitas pessoas, a amizade virou um momento virtual. Eu estava lendo esses dias um estudo que dizia que o nível de depressão tem aumentado muito porque as pessoas deixaram de se encontrar pessoalmente para ficar em casa interagindo virtualmente. E quem já não viu, por exemplo, um encontro presencial onde as pessoas estão no celular conversando com outras pessoas? Sempre. Uma vez, Darley, a gente estava lá em Santa Catarina e a gente foi para o encontro de jovens, né? E aí, na entrada do encontro, tinha uma pessoa com uma bacia assim na mão. Aí eu olhei assim, quando a gente chegou perto, a pessoa disse assim, deposite seu celular aqui. Foi interessante, né? Os celulares ficam nessa bacia, a gente vai entrar, almoçar, comer, conversar e depois a gente pega. Tem gente que passaria mal ficar sem o seu celular por alguns minutos. Mas as nossas relações também ficaram superficiais. Aliás, eu acho que a palavra do momento é superficialidade no estudo da Bíblia e nas relações. Porque, como você descreveu no começo, a minha relação depende de que o outro me agrade. E se o outro não me agradar, eu deixo de seguir. Se o outro não me agradar, eu cancelo. Então, as amizades que até então a Bíblia falava assim, há amigos que são mais chegados que um irmão, aquele que você conta as coisas. Hoje você vive uma amizade de mandar rios, entendeu? Ai, como é? Eu estava vendo esses dias na rede social. Qual o símbolo da amizade hoje? É para quem você manda mais rios. Então, se você recebe 4, 5 rios de uma pessoa no dia, aquela pessoa é sua amiga. Mas e aquela conversa para você chorar junto, para você? Aquele encontro para você comer uma tapioca junto, entendeu? Então, as nossas relações... Eu estou falando de amizade. Sim, sim. Agora, depois a gente precisa tocar nessa relação de marido e mulher, de pais e filhos, que é mais grave ainda, né? Mas eu acho que a amizade, ela se tornou superficial e a gente precisa resgatar isso, porque os amigos, eles são terapêuticos. Terapêuticos. Às vezes a gente não consegue pagar um psicólogo. A gente vai no amigo e conta as coisas e sai de lá, puxa vida, estou melhor. Né? Amigos mais chegados que irmãos, justamente porque é coração a coração, não é do sangue, mas é da vida. Mas se torna superficial, você já não tem esses amigos e nós temos nos tornado cada vez mais solitários. Intervalo, já voltamos com você, tem mais. Até já. Amores, vem aí, está chegando a festa do ano aqui na Novo Tempo. É o nosso Anjos em Ação, são 4 horas de programa ao vivo, com muita música, mas especialmente muitas histórias de pessoas que foram impactadas com a mensagem transmitida aqui na Novo Tempo, rádio, televisão, pela internet. E essa mensagem chegou à vida de muita gente que estava planejando a própria morte. Enfim, histórias assim muito, mas muito fortes. E além de também recebermos aqui pessoas que nos ajudam a fazer a Novo Tempo diariamente, que são os Anjos da Esperança. Por isso, o nome da festa é Anjos em Ação, os mensageiros em ação, levando a palavra de diversas maneiras, chegando ao coração e à vida de muita gente. A gente só agradece a Deus. Nesse próximo sábado, dia 25, a partir das 8 da noite, o nosso encontro está marcado no Anjos em Ação e nós esperamos você. Mais uma vez, vai ser um tempo de muita alegria, de muita celebração. Você já viu assim... O mundo secularmente celebra, faz grandes eventos, aquelas coisas estrondosas, às vezes em torno de um nome, um artista, uma celebridade, junta uma multidão e as pessoas gritam, elas pagam caro para estar ali, elas não querem ficar de fora da festa. A festa do cristão é tudo que diz respeito ao reino de Deus e à salvação de pessoas que encontram em Jesus Cristo o porto seguro, a esperança. E nós agradecemos muito a Deus por nos permitir ver de perto tanta gente que é tocada pelo poder do Espírito e da palavra. Vem com a gente, dia 25, está chegando às 8 da noite. E é graças a você que é Anjo da Esperança, você que é Anjo em Ação, que nós temos guias de estudo da Bíblia, como esse guia de estudo aqui, especialmente voltado à educação dos filhos, no cuidado que os pais devam ter com seus filhos. E uma das lições é a lição número 7,
vai justamente tratar do perigo das telas. Nós não demonizamos as telas, nós não demonizamos a internet, nós não demonizamos de jeito nenhum, nós estamos lá, nos utilizando dela para falarmos de Jesus. Nós estamos lá para promover o bem, o evangelho, mas a questão é que há perigos, principalmente quando tem crianças envolvidas, porque há prejuízos, inclusive, de ordem psíquica, de desenvolvimento psíquico. Então, quais são os perigos da tela, mas também as soluções? Você pode pedir o seu guia de estudos já agora, direcionando a câmera do seu celular, abre como se você fosse fazer uma foto, dirige aí, aponta para esse quadradinho no canto do seu vídeo e aí vai abrir para o contato direto com a Novo Tempo. E então você vai saber como receber, vai preencher ali com seus dados para que chegue na sua casa sem que você precise pagar nada. Mas, Darleide, um tostão? Não tem um tostão para você pagar. Você vai receber em casa gratuitamente. Os Anjos da Esperança que nos ajudam a fazer voar tanto bem para milhares de casas e famílias. E o pastor Felipe Amorim, inclusive, ele é o gerente da Escola Bíblica, a escola que movimenta tudo que a gente faz na Novo Tempo. Tem a Escola Bíblica trabalhando, suando lá para fazer chegar na casa das pessoas. Nós já estamos caminhando aqui para enviar por dia o quê? Mais de 1.500... Olha, esse estudo bíblico aí, Pais Preparados, Filhos de Caráter, escrito pela Darleide, né? Ele é um dos mais enviados. Uau! Porque a gente tocou num ponto, um amigo meu dizia assim, a gente coçou onde estava coçando, né? Exato. Porque os pais estão precisando desse auxílio, então a gente está enviando muitos, assim. Eu não tenho um número atual agora, mas já foram milhares e milhares enviados, e a gente já fez mais de uma reimpressão, porque está saindo demais, né? A gente já enviou esse ano mais de 500 mil guias de estudo da Bíblia, entre esse e os outros que nós temos, né? Já temos mais de 220 mil novos alunos na escola bíblica esse ano. Lindo. São pessoas estudando a Bíblia com a gente, né? E com conteúdo maravilhoso, né? Conteúdo que vai ajudar as famílias a ficarem mais perto de Deus e ajudarem seus filhos a estarem mais perto de Deus. Muito bom. Então, continuamos aqui com o pastor Felipe Amorim e a conversa agora é o impacto da internet, do uso das redes sociais, da rapidez, da facilidade, mas também da fragilidade, também da superficialidade. Como é que isso chega aí no seu relacionamento, que vai além de o marido ficar na internet, a mulher ficar lá na internet, os dois, vai além, tem a ver com o relacionamento em si que fica prejudicado. Me dá só um minutinho, antes de entrar nesse ponto, eu estava pescando aqui no livro, na parte que eu falo sobre a cybercultura, eu li aqui, não me recordava disso, uma pesquisa que eu coloquei, de que os jovens, as crianças jovens, estão com uma média de concentração de 3 a 5 minutos. Você imagina o que é isso? Imagina o prejuízo disso na escola, porque na escola, um professor vai dar uma aula de... lá, nos 50 minutos ele faz chamada, não sei o que e tal, conversa, ele vai dar uma aula de 30 minutos. Mas se uma criança só se concentra 5, qual vai ser o desempenho dessa criança na escola? Exato. Entende? Uma outra coisa que eu trouxe aqui, um estudo do Augusto Cury, que é da síndrome do pensamento acelerado. Você já falou disso aqui várias vezes no seu programa. Que essa velocidade da internet faz o nosso pensamento ficar muito veloz. Aí ele diz aqui, eu trouxe uma citação dele, pensar é excelente, pensar muito é péssimo. Na página 121. Porque o que é pensar muito? O nosso cérebro não para. E a gente está tendo que tomar remédio para dormir porque o nosso cérebro não tem parado nem quando a gente está dormindo. Não descansa, né? E tudo isso é consequência dessa velocidade da cybercultura. Mas vamos aqui para os relacionamentos marido e mulher. Qual é o centro? O centro de um relacionamento entre marido e mulher é Jesus Cristo, ok? Mas tem uma coisa que está logo na adjacência aqui, que é o diálogo. Um casal que não conversa, não vai durar esse casamento, né? Precisa de diálogo para resolver problemas, para fazer planos para o futuro, para conversar sobre as crianças. Só que o que acontece com uma mente que está acostumada com o feed, com a rede social, com a notícia da tela, com clicar no link, clicar no outro? Essa mente, ela não tem costume, não tem condições de se demorar por 30 minutos no mesmo assunto. Tem dificuldade disso. Parece uma coisa assim, eu diria,
fora da realidade. Como assim a gente não consegue conversar 30 minutos sobre um assunto? Agora, pastor, agora há pouco foi dito que isso em relação à criança, 3 a 5 minutos, concentração. Então, o que você está dizendo é que também nós adultos já não temos mais capacidade de concentração ou interesse por exemplo, um diálogo profundo entre o marido e uma mulher. Quem tem 30 anos, Darleide, cresceu numa sociedade cybercultural. Né? Quem tem 60 anos, por exemplo, pegou um tempo que não tinha internet. Mas quem tem 40, 30 anos já nasceu nesse período de internet. Então, nós temos uma geração de adultos que tem a mente treinada pela cybercultura. Então, sim, tem adultos que não conseguem parar para conversar. Não conseguem parar para olhar no olho e dizer assim, ó, vamos resolver esse assunto? Vamos lá, os pontos são esses. Vamos nos aprofundar nesse ponto aqui, que a gente precisa resolver isso. Nosso casamento está indo por um lugar muito perigoso, está indo para um lugar muito perigoso, porque tem esse ponto. Agora, se eu não consigo parar e conversar por 1 hora com a minha esposa sobre um assunto, como é que eu vou resolver meu casamento? Então, e eu não estou falando só de problemas, não, é conversar mesmo, soltar o celular e dizer assim, vamos conversar agora? Ah, a sua mãe, minha mãe, o nosso plano para o futuro, nossas férias. Sem diálogo não existe um casamento promissor. E talvez você esteja avaliando seu casamento aí agora, eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Quando foi a última vez que você teve uma conversa longa com seu esposo ou com a sua esposa, que não era uma briga? Né? Porque às vezes brigar, a gente briga por semanas, né? Mas quando foi a última vez que teve uma conversa longa, sem ser uma briga? Vamos conversar aqui sobre um tema. Outro ponto, Darleide, quando foi que se sentaram à mesa para ter uma refeição, conversando e comendo, ali, sem pressa? Geralmente, lá em casa, na semana, os almoços são muito rápidos. Porque eu vou para casa daqui da Novo Tempo, almoço, ele tem 1 hora e tal. Mas o almoço de sábado, ou o jantar da sexta-feira à noite, e o sábado é uma bênção por causa disso. O jantar da sexta-feira à noite, ele é longo. Geralmente a gente come mais também, né? Ele coloca a comida na mesa ali e vai comendo, conversando e rindo, e conta uma história, e conta a semana. Esses momentos, eles são muito simples, mas profundamente importantes. Exatamente. Profundamente importantes. Eu estava vendo agora, eu estava ali no camarim, estava vendo Vida e Saúde. E no Vida e Saúde estava falando da importância da mesa, de sentar à mesa e comer, e conversar. Então, se a gente está acostumando a nossa mente só com a velocidade da internet, a gente vai ter impaciência na hora de conversar com o cônjuge, ou na hora de conversar com os filhos. Porque não é só o filho que está com dificuldade de ouvir o pai por muito tempo. É o pai que está com dificuldade de ouvir seu filho por muito tempo. Exato. E isso tudo dá muito problema na família. O que dizer, então, se nós não conseguimos dialogar, nós, por conta de um pensamento acelerado e muito interessado, porque eu acho esse ponto muito importante, não é só ele acelerado, ele é interessado por futilidade. Quando nós temos maior interesse por futilidade, isso significa dizer que nós já estamos muito adoecidos e para retornar, se isso já não se tornou um vício, é um Deus nos acuda. Dr. Augusto Cury que o diga. Agora, também tem o fato de nessa superficialidade há uma educação. Do ponto de vista de contrariar princípios, valores, e aí a gente vai chegar nas ideologias. Como que, então, no seu estudo, na sua pesquisa e vivência também com famílias, enfim, como tem sido a lida do cristão, da família cristã, com os discursos que são claramente, para quem tem uma cosmovisão cristã, identificado como isso aqui não é do reino. Mas quando vai chegando sorrateiramente, colorido, engraçadinho, com ares de verdade absoluta, nós pais temos dificuldades, por exemplo, de lidar com alguns temas com os nossos filhos, porque eles já dizem assim, não, pai, isso é bobagem. Você não sabe, quem sabe é o cara da internet. Claro, ele está lá o tempo todo, é a geração do quarto, é a geração do computador, então trata um pouquinho disso também pra gente. Veja, Darleide, hoje as informações se disseminam para a massa pelas redes sociais. É só você parar um pouquinho para pensar nas últimas eleições que nós tivemos aí, presidenciais, municipais e tal. Qual é o principal meio de difusão do seu número de candidato, da pensamento do seu candidato? É a rede social. É por isso que há hoje uma preocupação tão grande com um controle da rede social.
Porque hoje as ideias se disseminam pelas redes sociais. Agora, você imagina um menino que está de 13 anos, uma menina de 12 anos, que está formando a sua ideologia, todos nós temos todos nós temos um sistema de ideias, está formando a sua ideologia e ele está seguindo um influencer lá que tem uma ideologia contrária àquilo que você quer que seu filho creia, a Bíblia, né? Então, o que vem da internet, você tocou em pontos muito interessantes, vem colorido, vem engraçado e vem com uma pompa que a conversa com o pai não tem. Exato. Porque a conversa com o pai acontece sentado ali na cadeira da mesa da cozinha. Quando tem. Quando tem. O influencer, e cheio de contrariar, né? Você estava conversar com meu pai, o influencer está num ambiente bonito, iluminado. E a gente pensa, não, isso não faz diferença nenhuma. Ele é descolado, tem cabelo colorido. Faz muita diferença. Por quê? Porque as cores chamam a atenção do nosso cérebro. Você não vai ver, dificilmente você vai ver um influencer falando sobre um assunto que ele quer que a pessoa apreenda num ambiente escuro, num ambiente de penumbra. Vai ser um ambiente bonito, cheio de cores, cheio de iluminação diferente. Por quê? Porque o cérebro fica atento para aquilo. Então, veja, a gente vai proibir que os nossos filhos sigam determinadas pessoas? Na minha opinião, sim. Mas eu vou controlar as redes sociais dos meus filhos? Claro, claro. Até que seu filho, dizia minha mãe assim, quanto comer do meu feijão, apanha do meu cinturão. Até que o seu filho tenha autonomia para ele viver a vida dele, sim, você vai controlar. Porque se o pai não tiver a par do que o filho faz, quem vai controlar? Gente, é muita ingenuidade dizer assim, o meu filho de 13 anos tem maturidade para decidir tudo na vida dele. E qual a sua sugestão, orientação, qual a sua direção espiritual para que os pais, a família, lidem com isso de maneira a manter essa relação? Claro, nós já dissemos bastante, né? O tempo, o diálogo, mas é que às vezes parece impossível os pais vencerem isso, porque alguns deles estão fora mesmo de casa, estão distante mesmo de casa, e os filhos estão sozinhos, e eles estão bebendo nessas fontes. Às vezes me dá meio que um desesperinho, assim, dizendo, meu Deus, não tem jeito, não é possível. Veja, Darleide, tem duas situações que vêm à minha mente. A primeira situação é de alguém que precisa consertar o que já está acontecendo. Esse aqui tem mais dificuldade, deixa eu falar primeiro do outro. É para pais e mães que têm filhos pequenos. Perfeito. Você precisa começar agora. Felipe, pastor, eu trabalho muito tempo fora para sustentar meu filho. Eu entendo isso, tem que trabalhar, né? Mas você precisa encontrar alguma coisa que você pode deixar de fazer para dedicar tempo para o seu filho. Porque é possível que a pessoa trabalhe muito tempo fora e ainda esteja antenada nas séries que estão acontecendo no Netflix. Bem, as séries podem ser deixadas, né? Para você cuidar do seu filho. Então, o primeiro ponto é, se você tem uma criança em casa, ainda dá tempo de você construir a cabeça dela, de tal forma que quando ela chegar com 13, 14 anos, você vai ter menos dificuldade de controlar isso. E conferir mesmo, né? Olhar o celular, olhar quem ele está seguindo e tal. Agora vem um outro ponto que para mim realmente é que dá esse desespero. Você, por algum motivo, negligenciou a educação dessa criança, desse pré-adolescente, e agora tem uma pessoa com 15 anos em casa, que você já não sabe quem é que segue, a pessoa com 15 anos já tem muita coisa do caráter formado. Aí o primeiro ponto é a oração, porque quando o negócio está quebrado, para consertar já é muito difícil, mas há jeito. E qual é o jeito? É você, primeiro, buscar a oração, porque sem o auxílio do Espírito Santo, você não vai conseguir. Não. Veja, se você tem um adolescente em casa, sobre o qual você já perdeu o controle, só o Espírito Santo vai conseguir fazer alguma coisa no coração desse adolescente. Então, oração, consagre-se você. E depois, busque canais de diálogo. Então, se o seu adolescente já segue, eu ia falar o nome, mas não vou falar o nome dela, já segue o cara do cabelo colorido, né? Se já segue, você precisa partir do que ele faz e ir conversando e analisando, olha, o que esse cara falou, tá legal? O que você pensa sobre isso? É diálogo, Darleide, mas eu vou te dizer, quem não conseguiu fazer o negócio na infância, enquanto a criança ainda cabia nos braços,
quando chega na adolescência é difícil, é difícil, só o Espírito Santo. Porque é justamente uma fase desafiadora do ponto de vista emocional do adolescente, do desenvolvimento dele como indivíduo, se independendo dos pais, tudo fica mais difícil. E é o tempo em que esse adolescente também dá mais ouvidos aos de fora do que aos de dentro, e essa é uma particularidade desse tempo da vida. Deixa eu só pegar um ponto antes de você passar para o próximo aí. Eu estava viajando, estava no Rio de Janeiro semana passada, conversando com um colega que cuida da área de família. E aí, conversando sobre filhos, eu disse, cara, eu tive filho muito tarde, eu falando, né? Quando o meu filho mais novo, o Luca, tiver 18, 20 anos, eu vou ter 60. Ele vai querer jogar bola comigo, eu não vou ter mais forças. Eu falando, né? Aí meu colega disse assim, não, Felipe, ele vai querer jogar bola com você agora. Ele quer jogar bola com você hoje. Quando ele tiver 18 anos, ele não vai mais querer jogar bola com você. Ele vai querer jogar bola com os amigos dele, ele vai querer a namorada e tal. E eu tenho pensado muito nisso desde que ele falou. E aí eu tenho um olhado diferente agora para os momentos que eu estou jogando bola com os meninos, né? Às vezes batendo bola ali na área de casa. Porque realmente esse é o momento que eles estão me escutando. Para o Daniel, que tem 8 anos, para o Luca, eu sou o herói deles. Isso. Mas daqui a 4, 5 anos, eu não vou ser mais o herói do Daniel. Vai ser a professora, o amigo e tal. E quando chegar nessa época, eu precisarei ter construído um chão tão firme que quando ele colocar o pé, ele vai dizer, aquele é legal, mas o meu pai falava diferente, entendeu? Então, o momento é agora, enquanto é criança. Quando está adolescente, está com problemas, aí realmente precisa de, às vezes, ajuda profissional. Um psicólogo, um psicopedagogo, um pastor, um conjunto de ajuda para você tentar consertar aquele adolescente. Bom, num dos textos aqui seus, exatamente na página 92, você vai lembrar de que há uma universidade chamada Universidade da Singularidade, fundada pela NASA e a Google. Eles têm formado muitos jovens com a mentalidade cybercultural, difundindo a certeza de que a salvação para o mundo está na tecnologia. O site aí você traz aqui algumas outras fontes, ou seja, existem projetos, e assim, aqui é um projeto com duas forças, né, NASA e Google, que é uma empresa de tecnologia e comunicação, para formar jovens. Existe um trabalho de formação por pensadores, filósofos, influenciadores, formar uma geração com uma determinada mentalidade numa determinada direção, baseado num conjunto de crenças destes que pagam caro, que bancam, que trabalham pesado para criar uma nova mentalidade. O que será que vem junto com essa mentalidade que bate de frente com a mentalidade que nós desejamos, porque o Senhor Deus quer que haja uma mentalidade que é a mentalidade cristã, a mentalidade do reino, a mentalidade do céu, a mentalidade de Cristo? Como é que essas duas mentalidades vão se encontrar, se uma vem contrária à outra? Claro, eu não estou dizendo que a Universidade da Singularidade, ela está nesse papel de construir uma mentalidade rebelde, mas ela tem um posicionamento, coisa que muitos de nós cristãos hoje estamos fazendo questão de não termos. É posição nenhuma. Não, eu sou crente, mas assim, o que você... Não, nada a ver. Então, nós estamos lidando com uma espiritualidade cada vez mais fluida. Eu amo... É uma coisa assim, se posiciona, porque o mundo está posicionado. E os jovens, os adolescentes e nós também adultos, gostamos de gente que tem posição. Exatamente. Então, eu quero, caminhando com você aqui para o final disso, te ouvir sobre essa fluidez, essa falta de postura, de cuidado com a mentalidade cristã, enquanto estão muito bem posicionados lá fora. Eu nem sabia que tinha uma Universidade da Singularidade e formando jovens, mas eu sei que tem uma ciência trabalhando para formar uma geração. E acreditem, pautados num lugar que é de total confronto e rebeldia contra o reino de Deus. Ainda que fale de paz, não é verdadeiramente paz. Ainda que fale de amor, não é necessariamente amor. E você imagina, saiba
de onde é que eu estou querendo chegar. Você falou uma coisa muito importante. As pessoas estão deixando de se posicionar com aquilo que é cristão. Isso. Mas elas se posicionam com aquilo que é anticristão. Entende? Veja, a gente fala assim, hoje o relativismo relativizou tudo, quase tudo, porque o relativismo é absoluto. Entende? Então, eu tenho uma posição absoluta, eu tenho que relativizar tudo. E aí, isso vai de encontro às nossas mentes cristãs, porque a Bíblia, ela tem posições firmes sobre muitas coisas, não é? A Bíblia não vai dizer que cor tem que ser a minha calça, não. Mas ela vai dizer que tipo de relacionamento na minha sexualidade deve existir. Como eu devo tratar as mulheres, os homens, como eu devo me comportar em relação aos pais, que tipo de pensamento eu tenho que ter em relação àquilo que eu como, àquilo que eu bebo. Então, existem posições firmes na Bíblia. E qual é um confronto que existe hoje entre o mundo cibercultural e a palavra de Deus? É que o mundo cibercultural, ele é relativo. E ele precisa ser relativo. Por quê? Porque ele tem que atingir o máximo de pessoas possível. A Bíblia, ela é absoluta. A palavra de Deus é absoluta. Ela tem posições absolutas. E esse ponto que você tocou aí é um deles. Porque a mentalidade hoje é que o que vai salvar o mundo? O que vai salvar o mundo é a tecnologia. Então, estou esperando a cura do câncer, eu estou esperando a cura da AIDS, eu estou esperando um novo sistema político que vai trazer paz para o mundo, enquanto a Bíblia diz que a única coisa que vai salvar o mundo é a volta de Jesus. É Jesus Cristo voltando e, enquanto ele não volta, viver os princípios do reino aqui. Então, o cristão, ele precisa entender que a forma de pensar do mundo virtual não pode ser a forma dele pensar o mundo. Ele está no... É aquele texto de Jesus. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Eu acho que esse texto é muito adequado para a cybercultura. Nós estamos na cybercultura. Nós estamos transmitindo esse programa aqui pela internet também. Mas nós não somos da cybercultura. E aí eu cito aqui Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, se tem boa fama, se há algum louvor, seja nisso que nós pensemos. Então, é preciso treinar a mente para a gente pensar biblicamente. Por isso que o tema do livro é Cosmovisão Cristã e Cibercultura. Porque eu olho para a cibercultura, mas eu penso a cibercultura a partir da Bíblia. Esse é o seu segundo livro sobre o tema, né? Tem o primeiro que é Cosmovisão Cristã, só da Thomas Nelson, e esse é específico, Cosmovisão Cristã e Cibercultura. Muito bom. Pastor, então fica aqui o meu agradecimento por ter esse conteúdo tão rico e tão próximo aqui, pelo seu trabalho. Quero indicar para você, ficou alguma dúvida? Fala com ele, vai lá na rede social. Eu não sei porque quem que produz conteúdo profundo não tem mais seguidor do que eu devia, mas ainda bem que eu te sigo. Se bem que você trabalha bastante, nem tem lá grandes publicações, mas quando publica, me chama a atenção. O arroba do pastor Felipe Amorim é PR Felipe com 2 P's Amorim. Pastor PR Felipe com 2 P's Amorim. Tá bom? Para você seguir lá, fica a dica para você. E mais uma vez, lembrando que nós temos disponível esse guia de estudos, Pais Preparados, Filhos de Caráter. A mãe do pastor Felipe dizia que enquanto começo do meu feijão, vai usar do meu cinturão. Isso tem também aqui. Uma das lições desse guia de estudo é sobre esse tipo de disciplina. É ou não é? E como é o nome da sua mãe? É Fátima. Fátima, dona Fátima, lá de Fortaleza? Hoje ela mora em Cascavel, ali pertinho. Cascavel, já morei lá em Cascavel. Beijo para dona Fátima também, para os amigos aí em Cascavel, em Fortaleza e todo o Ceará, que são 2 cearenses, né? 2 cearenses. Tudo dominado aqui. Tudo dominado. Meus amores, vamos nos despedindo, sugerindo ao guia de estudo, como eu disse, sem pagar nada por isso. A gente se encontra na semana que vem, sabendo que ainda temos aí pela frente o Anjos em Ação, a nossa festa de 8 da noite até a meia-noite no próximo dia 25, e vai ser um tempo de muita alegria, de muita graça e celebração. Nós aguardamos você por ali. Que Deus te abençoe. Pense, o que é que eu posso fazer de diferente para tirar os meus filhos, ou com os meus filhos, um tempo para lermos a Bíblia intencionalmente, para discutirmos um texto bíblico, para prepararmos um momento em família intencionalmente, que seja frequente, todos os dias, constante.
Como é que eu posso tornar a fé, a religião, Jesus presente, próximo dos meus filhos, agora, enquanto eles estão comigo? Porque logo eles poderão estar distantes e serão eles e o caráter deles e o que eles levaram. Como é que você, pai e mãe, vai soltar as telas para ficar olho no olho com seus filhos? Quando é que vocês terão tempo uns para os outros de verdade, sem telas grandes ou pequenas nas mãos? É você quem decide. E por fim, muita oração, muita fé, muito cuidado com seu relacionamento e casamento também. Um abraço e até o próximo. Esse é o seu consultório de família, sempre pensando em você. Até já.